Saúde. Na próxima quarta-feira, dia 21 de dezembro, o verão começa oficialmente aqui no Brasil. E na estação mais quente do ano, com altas temperaturas, muitas pessoas planejam viagens, principalmente para o litoral, né? Aqui nós somos muito bem abençoados. Essa época também requer cuidados, porque a exposição excessiva ao sol e fatores genéticos são as principais causas relacionadas ao câncer de pele. A campanha conhecida como Dezembro Laranja reforça esse alerta. Assunto para o quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. E aqui no nosso estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo o doutor Otávio Sérgio, que é dermatologista, vai passar as orientações, as dicas pra gente, tirar as dúvidas também. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Coisa boa recebê-lo aqui, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Você que está aí em casa, pode e deve participar. Qual a sua dúvida, então, sobre o câncer de pele? Você tem cuidado da sua pele? Como é que é a sua rotina de cuidados? Manda aí sua mensagem pra gente, o WhatsApp do MD tá aí na tela, o 991050400. E aqui comigo também, já acompanhando as mensagens de vocês em tempo real. Eu trago aqui as dúvidas para o doutor Otávio, tá? Para você ter uma ideia, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o câncer de pele corresponde a 33% dos casos de cânceres no Brasil. A cada ano surgem cerca de 185 mil novos casos, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Então são dados até bem preocupantes, né, doutor? O que acontece assim? Quais são as principais causas do câncer de pele? Por que ele acomete tanta gente também? Olha, o câncer de pele ele é o mais comum de todos os cânceres entre os humanos. Esse número que você colocou, esse é um número ainda subestimado. Sim. A gente avalia pela sociedade, alguns trabalhos da Sociedade de Dermatologia e trabalhos comparativos, por exemplo, com os trabalhos americanos que têm mais acurácia na estatística. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem em torno de 3 milhões de novos casos de câncer de pele por ano. Nossa. Então a gente estima que no Brasil, para cada caso documentado, nós tenhamos 10 fora da documentação. Então, algo que vai ficar em torno de 1.800.000 casos por ano no Brasil. Agora, por que não tem esse impacto tão grande na sociedade? Porque o principal câncer de pele é o carcinoma basocelular. Esses carcinomas basocelulares, eles não dão metástase, na sua grande maioria das vezes. Ele tem um comportamento relativamente benigno porque não dá metástase. Sim. Tá? Agora, como você perguntou, por que os cânceres de pele tem esse nível, tem esse alarme todo no mundo, não é no Brasil? A radiação solar. O comportamento da sociedade nos últimos 20 anos em relação à tomada de sol mudou bastante. Entendi. Então essa é a principal causa também, né, doutor? Além da questão de fatores de risco, como a própria genética, né? Então é importante prestar atenção se já teve algum caso na família, alguém que precisou, por exemplo, tirar algum sinal, porque era um sinal de alerta, inclusive. Então prestar atenção no fator genético também é super importante, né? Isso. Principalmente a cor da pele, que é uma condição genética, né? Quer dizer, quanto mais branca for tua pele, maior a chance de você ter um câncer de pele. Ao longo da vida. Sim. E tem uma relação que é muito íntima. É a queimadura solar e câncer de pele. Quanto maior o número de queimadura você tem na vida, maior a possibilidade de desenvolver câncer de pele. E existe uma outra máxima, importantíssima, todo mundo se pegue com isso. O câncer de pele não é uma doença de brancos. O câncer de pele é uma doença da pele e de qualquer pele. Sim. Negros e brancos podem ter câncer de pele, então tem que ter cuidado. Notou qualquer coisa diferente em sua pele, procure um dermatologista para esclarecimento. Inclusive, o doutor Otávio aqui já falou pra gente, né, sobre um dos tipos de câncer de pele, o mais comum. Eu acho que a gente tem até uma telinha, ó, com os principais tipos, né, doutor? Queria que o senhor explicasse para o pessoal de casa se tem a ver aí com a questão da gravidade do câncer. Queria que você explicasse pra gente através dessa ilustração. Tem, esses são os principais tipos. O carcinoma basocelular, como eu te falei, ele responde por 70% dos cânceres de pele, certo? O carcinoma espinocelular em torno de 5% e o melanoma em torno de 4%. Os outros, as outras porcentagens, os demais cânceres. São vários cânceres de pele que nós temos. Esses são os principais, são os mais comuns.
O vaso celular, por responder por 70%, a gente tem a impressão que os cânceres de pele são coisas simples, benignas, porque eles não dão metástase, já falei antes. Já o espino celular e o melanoma, esse tem possibilidade da metástase. Você perdeu o time, você perdeu o tempo de diagnosticar precocemente, há uma possibilidade de metástase e morte. A gente já recebeu aqui uma mensagem da Vera de Bahia. Vera, muito obrigada pela sua participação. Inclusive, ela está sempre aqui com a gente, principalmente no quadro Só Saúde. Ela tem uma frequência bem interessante assim aqui de participação no nosso WhatsApp. E ela pergunta o seguinte: nos braços da minha mãe, ela diz, né, estão aparecendo umas manchas escuras. Isso pode ser algum tipo de câncer de pele? Pode ser um sintoma, doutor? Aquelas manchas que aparecem nas pessoas mais idosas, as manchinhas escuras pontuadas, elas chamam melanose solar, geralmente. As melanoses solares, por si mesmas, elas não desenvolvem câncer de pele. Elas expressam um risco para câncer de pele pelo fato de ter tomado muito sol. Ela foi resultado do sol da vida toda. Sim. Então, as melanoses, elas só são estéticas. Mas, óbvio, tem um câncer que é um melanoma, que é escuro, que pode confundir com essas melanoses, e se está mudando, aumentando, tem muito enegrecida, essa precisa de um esclarecimento. Quando é que esses sinais ou marcas na pele, manchas que seja, quando é que podem acender o alerta? Qual é o momento, então, de ver que tem uma alteração ali e buscar o especialista? É bom isso porque as pessoas, o diagnóstico de câncer de pele é relativamente fácil. Pelo menos a suspeita do câncer de pele é fácil. Ora, é uma feridinha que não está cicatrizando. É uma feridinha que está sangrando com uma facilidade muito grande. Você vai tomar banho, quando tomou o banho, passou a toalha, sangrou o local. Tá? Você tem uma casquinha que você arranca de manhã, de tarde, ela já está novamente ali no mesmo local. Você tem uma área, um sinal escuro que está mudando de cor, que está aumentando de tamanho. Você tem uma lesão que está aparecendo e você não tinha aquilo. Não tem como ficar olhando somente aquilo. Então, tem um esclarecimento. O câncer de pele, como ele está ali na tua cara, então, olhou, viu alguma coisa diferente, viu essas situações, que essa aqui é muito especial. O câncer de pele tem essa história muito marcada. Os sangramentos, a facilidade de traumatizá-lo com muita facilidade. Os cânceres de pele, Deucastoma celular, que vocês mostraram aí, ele predominantemente acomete a face. Sim. E na face, o principal local de acometimento é o nariz. 36% acomete o nariz. Sim. É muito comum as pessoas chegarem, doutor, eu me machuquei com óculos aqui, essa feridinha não está cicatrizando. Não é feridinha que está cicatrizando pelo óculos, não foi o óculos. Se o óculos está machucando um local da pele ali, é porque aquela pele já está com alguma alteração. A gente falou sobre a pergunta aqui da nossa telespectadora sobre as manchas. Em algum momento, manchas ou sinais podem se tornar, então, um câncer de pele? Pode ser um agravamento dessa lesão ou não? Pode. Tem algumas situações, alguns sinais. Tem uma síndrome genética, onde o indivíduo tem múltiplos sinais escuros no corpo, chama síndrome nevodesplásico. Esses nevos, por eles próprios, eles oferecem risco de transformação em câncer, que é um melanoma, ou pode apresentar um novo melanoma sem ter a ver com essas manchas. Então, é uma pessoa de risco, é uma pessoa que tem que ser acompanhada de muito perto. Porque o melanoma não dá para brincar. É um diagnóstico relativamente fácil. Se a gente fizer o diagnóstico, a gente vai modificar a vida da pessoa e da família dele. Chegou uma pergunta sobre glândulas sebáceas. Se elas podem ser um tipo de câncer de pele também ou não? Não, a gente tem câncer de pele sobre as glândulas sebáceas. São carcinoma sebáceo. Mas a glândula sebácea por ela mesma, a gente quando vai ficando mais velho, a gente vai tendo um aumento dessas glândulas, uma hipertrofia dessas glândulas. Nos homens é muito marcado no nariz, que a gente chama rinofima. A gente tem hiperplasias sebáceas na face muito grande, elas ficam maiorzinhas, parece até inclusive com alguns tipos de câncer de pele. Mas elas não são câncer de pele nem se transformam em câncer de pele. No próximo bloco, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. A gente segue com o quadro Sua Saúde, com a presença do doutor Otávio Sérgio, que é dermatologista. E a gente vai falar ainda sobre prevenção, sobre diagnóstico, sobre tratamento. É um assunto bem amplo, né? E eu conto com a sua participação, é claro, através do nosso WhatsApp, o 991050400. Esse é o Zap do MD, tá aí na tela. Inclusive, compartilha aí com a sua família também, para que todo mundo possa participar. E também pelo @Correio TV, que é o nosso
nosso Instagram, você pode deixar lá suas dúvidas, compartilhar com a gente a sua opinião ou experiência. Aproveita a oportunidade, tá? No próximo bloco, viu, doutor? Certo. Inclusive com a participação dos nossos telespectadores.